Oi, pessoal, boa noite. De novo aqui no nosso encontro de quarta-feira, nosso encontro fraterno, buscando, né, de alguma maneira, substituir o encontro que nós tínhamos ao vivo na nossa casa. Que, por um lado, ele não substitui, logicamente, o encontro ao vivo, que nada substitui estarmos juntos, podermos estar juntos, né? Deixa eu só ajeitar aqui um pouco na tela. Peraí, só um... Isso. Nada substitui o estarmos juntos, fisicamente, mesmo que uma distânciazinha de 1,5 m, 2, mas estarmos no mesmo ambiente, podemos falar, estarmos juntos. Nada substitui isso, é claro. Mas também nos mantém, de alguma forma, conectados. E acabou que esse projeto tomou uma forma tão própria, tão especial, que a gente está até comentando de manter, mesmo quando voltarmos às nossas atividades presenciais, né, na nossa casa. Porque nós estamos atingindo um número grande de pessoas, porque a internet é livre, ela vai, inclusive fora do Brasil, as pessoas têm acompanhado o nosso trabalho, né? Então, tem estado conosco, nos conectando, estando junto, mesmo com a distância física. Então, a gente vai manter esse formato aí após a reabertura dos trabalhos presenciais, né? Que acreditamos esteja cada dia mais perto, esteja ficando bem perto, porque a espiritualidade já tem nos cobrado muito assim, olha, prepare a casa, né? Nós vamos poder talvez atender, assim, no máximo começando com 30 pessoas, numa situação, porque a casa tem um espaço físico grande, então vai dar para colocar 30 pessoas que mal vão se ver dentro ali do esquema, ao ar livre, para poder ouvir a palestra e depois tomarem os passes, né? E mas teremos que fazer alguma coisa em termos de seleção para ver que pessoas, né, poderão ser atendidas ao vivo, qual categoria, o próximo que eles falam, os casos mais graves, mas mais graves de quê, né? Então, a gente vai ter que fazer essa avaliação. Bom, então estamos aqui novamente na nossa quarta-feira. Não sei se é impressão minha, mas está um amarelo na imagem. Que coisa esquisita. Não tinha esse amarelo, não. Bom, não estou com hepatite, tá? Então, beleza. Vamos lá, gente. Nós temos ouvido muito as pessoas falarem de uma dificuldade de entender, né, os processos que nós estamos vivenciando hoje, o que é normal, porque no fundo, ninguém entende, nem o mais douto dos espíritas pode dizer que entende. Ele pode dizer que tem uma leve compreensão do que é dito, do que a espiritualidade fala. Agora, dizer que ele compreende perfeitamente bem, não, porque isso ainda está muito além de nós, né? Mas o que a gente vê é que as pessoas estão muito perplexas inclusive com a atitude de outras pessoas do mundo no que tange a cumplicidade, no que tange a cooperação, né, com o mal. Bom, isso é dito ao homem por toda uma vida, e a história humana mostra o tempo todo que nós, em vários momentos da nossa existência, quando nos acompliciamos ou somos instrumentos a serviço da concretização da ideia do mal, do desejo do mal, nós não temos, digamos assim, vitória alguma, né? Não temos vitória, não temos recompensa, não temos nada. Mesmo no capítulo que Jesus nos fala de não servir a Deus e a Mamon, nós, abstraindo o fato de tratar-se de ou você vai servir ao espírito ou você vai servir à matéria, abstraindo isso, na realidade, está falando muito mais de uma questão moral, muito que para um futuro, para um homem do futuro,
quando coloca Deus como bem e Mamon como mal. Quer dizer, quem você decide servir. Aquele que você decidir servir, né, essa sua decisão, fala sobre si, diz quem você é. E essa apresentação que você faz de si mesmo no mundo, para o mundo tangível, para o mundo da matéria, dos encarnados, etc., quanto para o mundo espiritual, nós estamos dando ali, estamos assinando, como se assinássemos um documento dizendo, eu sou uma pessoa assim, 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 tá? Então, e que o que não gera surpresa nenhuma a nenhum de nós, que uma vez esse documento sendo, digamos assim, apresentado, haverá uma resposta em relação a isso, né? Uma resposta do mundo espiritual superior, no sentido de que precisaremos mudar o nosso comportamento, as nossas opções e o nosso serviço para nos adequar às leis naturais e divinas, né, e progredir, ou quando no que tange ao mundo espiritual inferior, que fala, beleza, a gente tem ali então um comparsa, um companheiro legal, aquele que poderíamos, através da influência espiritual, através da inspiração, através de uma série de processos que nós temos condição de fazer, nós vamos atingir essa pessoa será um instrumento nosso para a realização daquilo que nós queremos e que precisamos da matéria para concretizar. Então, uma vez que a gente assina esse documento, através da nossa decisão íntima de quem iremos servir, né, nós vamos ter sempre uma resposta do mundo espiritual e do mundo material tangível, quando das nossas ações se reflexionará as reações, e essas reações nos atingirão de forma muito concreta, muito natural, e a gente, a princípio, pode nem perceber, mas também, no futuro, vamos lidar com esses reflexos, com esse retorno dos nossos processos, das nossas ações, e vamos ter que lidar com isso. Isso nos pertence, isso é nosso, e a gente vai ter que resolver e aprender a lidar com essas coisas, né? Então, independente de quem iremos servir, o reflexo ocorrerá, seja do mundo espiritual superior, seja do mundo espiritual inferior, seja do mundo tangível, nas questões palpáveis que retornam a nós, tá? O que sabemos, o que pelo menos parcialmente entendemos quando do estudo da doutrina cristã, do entendimento dos processos cristãos, é que não há mal que vença o bem. Não há mal tão poderoso assim que possa suplantar o bem. Muito que pelo contrário. O que nós sabemos é que o bem sempre suplanta o mal. O bem sempre está acima do mal. O bem sempre vence o mal. Ou seja, quando Jesus nos diz que um bem feito, né, um bem decidido, escolhido e feito, ele consegue disseminar muitos maus realizados, né? Então, dizendo-nos que há sempre uma esperança na nossa estrutura comportamental, no sentido de que, por mais que eu já tenha feito várias vezes a minha opção ao mamon, a minha opção ao mal, uma vez que eu decida o bem e o pratique, esse bem e esse bom tem condição de força moral para delegar o mal que eu mesmo realizei, né? E poder, assim, criar as condições evolutivas, criar as condições de poder afinar a esse bem e fazer as opções desse bem no percurso da nossa evolução, né? Então, como que isso ocorre, então, na prática, que é o que deixa as pessoas muito preocupadas, né? Então, a gente vê pela história humana que
todos que o fizeram a opção pelo mal, seja de forma direta ou indireta, não tiveram a recompensa que desejavam, né? Pelo contrário, a recompensa que buscavam, seja o poder, a fama, um cargo, uma posição, uma pessoa que você quer ter sob seu domínio, seja lá o que for, o que se tem, a concretude disso é que esse resultado tão desejado não foi conquistado, né? Porque o mal não dá resposta positiva, né? O mal não dá gratificação, tá? A gente tem que entender que certos atributos são do bem e não do mal. Então, o mal não gratifica, o mal não abençoa aquela atitude no final, né? Os atributos do mal, muito que pelo contrário, baseados no orgulho, na vaidade, na soberba, no egoísmo, ele é traiçoeiro. Então, sempre o resultado dele vai ser um resultado ruim, porque ele não gratifica. Gratificação, tá? Pelo agradecimento, pela misericórdia, por uma série de outras questões, são atributos do bem. Então, é claro e nítido que você pode fazer o mal que você quiser para conquistar algo, aquele algo você não vai conquistar, porque o mal não gratifica. Ele é traiçoeiro, ele é perverso, ele é malandro, né? Ele não vai chegar e dizer para você assim, vai lá, faça isso para conseguir tal coisa. Ele quer que você faça aquilo para que ele, o mal, se estabeleça. O agente do mal, ele não está nem aí, e não cuida do agente do mal, né? O agente do mal não é gratificado, o agente do mal não recebe benevolência, claro, porque ele não é o agente da benevolência. Então, sempre a escolha pelo mal, além de tudo, ela é frustrante, ela faz a pessoa nadar e morrer na praia, né? Então, ela frustra, ela desequilibra, ela cria os estados altíssimos da ansiedade, da depressão, da bipolaridade, etc., porque a pessoa nunca consegue ter a sensação de gratificação íntima, por vidas e vidas, encarnações e encarnações. Se as opções forem sempre para servir a Mamon, e aqui nós estamos falando da questão entre o bem e o mal, a dicotomia da vida, o bem e o mal, então não adianta. A escolha para o mal não tem gratificação, tá? Ela pode ter aspectos muito momentâneos, muito específicos e momentâneos, né? Mas ela, no frigir da situação, ela não te gratifica. É por isso que todas as pessoas que foram agentes do mal, que se colocaram a serviço disso, tiveram péssimos resultados, né? E tiveram situações gravíssimas à frente, porque o mal, a gente fala, não tem o atributo positivo para gerar e falar, poxa, que bom, aquela pessoa me serviu, então eu vou lá e vou dar isso para ela. Não, isso não é o mal. O mal não faz isso, né? O mal não é isso, né? Muito pelo contrário, é traiçoeiro, ardiloso, tá? Então ele vai conquistar você, você vai cumpliciar-se a ele, você vai colar-se a ele para que ele tenha alguma vantagem. Nunca o agente dele, né? Então o agente sempre, no final, vai, como diz a expressão, o que é? Vai se dar mal, claro, porque é no mal que ele está, né? Então, esse entendimento, quando a gente coloca assim, numa verbalização mais simples, né, mais direta, começa a ficar claro, né? Começa a ficar claro para nós que nunca é bom, né, escolher o mal. Não tem como ser bom escolher o mal. Escolher o mal sempre será ruim, porque os bons atributos, né, da gratificação, da gratidão, o agradecimento, a compaixão, ter algo positivo, bom, usufruir do seu próprio esforço, isso é atributo do bem e não do mal, tá?
Então, a gente primeiro tem que entender isso aí. Então, vamos entender que a mensagem de Jesus, lá, 2000 anos, quando falava não se serve a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, isso é uma questão que nós precisamos saber escolher. Hoje, a gente lê, não podemos servir ao bem e ao mal ao mesmo tempo, a gente tem que escolher, tá? Não, já passou o tempo de que o mal era uma vivência nossa quase que impositiva para a nossa sobrevivência, para os aspectos da nossa vida. Então, era necessário um mal que nós praticávamos, realizávamos, para que esse mal ensinasse-nos algo para que nós subíssemos o andar, né? E, muitas vezes, ele foi agente, inclusive, da nossa própria sobrevivência. Mas a história sempre mostrou que os agentes do mal, ou seja, o ser humano, que se coloca a este serviço, seja de espíritos desencarnados ou de pessoas encarnadas, tá? Que as pessoas que se colocam a esse serviço não recebem gratificação. E essas pessoas sempre vão estar em situação à frente muito difícil, muito frustrante, levando a quadros graves de depressão, suicídios, etc. Né? E como que isso se estabelece? A gente precisa, então, vamos trabalhar com exemplos, porque, de repente, com exemplos, a gente consegue entender mais, né? A história humana já mostrou isso. Por exemplo, o Império Romano é cheio a história do Império Romano, por exemplo, mostra isso de forma muito clara. Quando alguém que tem um poder, né, e é uma pessoa nociva, o imperador, um agente do imperador, né, e que esse utiliza de pessoas comuns, né, para a realização das suas questões, né, então, vai lá e promete mundos e fundos para aquela pessoa, para que ela realize e faça o feio que ele não quer fazer, né, então, aquela pessoa, na esperança de receber os mundos e fundos, se vende aquele mal e, quando, uma vez realizado, e aquela pessoa, né, o mandante, recebeu o que queria, é sempre a eliminação daquele que praticou. Por quê? Porque aquele que praticou é uma testemunha daquilo que foi feito. Então, quase sempre, quase sempre, para não dizer sempre, o resultado, o ganho que tinha era ser exterminado, era ser assassinado, desaparecido, pulverizado, né? Para que não viesse a conhecimento, né, de ninguém aquilo, toda aquela artimanha estabelecida. Então, quando o mal, nas suas artimanhas, né, nos seus processos, nos seus engodos, etc., ele é muito interessante porque ele sempre se apresenta como uma coisa interessante que vai te dar algo que você quer muito no frigir dos ovos. Então, tome muito cuidado com aqueles que dizem, olha, vamos fazer tal coisa que eu vou te conseguir isso aí no final do processo. Preste muita atenção, porque a pessoa não tem interesse de que você consiga, ela tem interesse que você faça para ela aquilo que ela quer. E como pode estar por trás disso aí uma atitude ilícita, ela não vai permitir que isso permaneça, né? E fique aí todo mundo um dia saber que aquilo aconteceu. Então, a história, através desses grandes impérios, as monarquias, o clero, tudo que tinham essas artimanhas, né? Que fizeram de forma muito clara e lícita essa opção por mamon, ou seja, a opção pelo poder, pela riqueza, né, pelo nome, pelas vantagens e etc. Todos esses mandantes, articuladores ou os seus executores não receberam o que queriam, né? Não chegaram aonde queriam, não receberam o que queriam, porque o mal não é gratificante, o mal não gratifica, né? Isso a gente volta a falar, é atributo do bem.
tá? Então, e isso perpetua no homem até hoje. Quantas e quantas pessoas vocês conhecem, eu conheço e o mundo conhece, que se sujeitam a fazer coisas para que alguém tenha um ganho na esperança de ter um ganho prometido, né? Então, tipo assim, pessoas dentro dos trabalhos, por exemplo, nas empresas, até mesmo dentro do serviço público e tal, que se sujeita a fazer coisinhas, intrigas, maledicências, fofoquinhas, instruir situações para denegrir, para afetar, para ofender, para desmoralizar pessoas que incomodam a B e C. O A, B e C usa desses recursos para pessoas fazerem, prometendo, olha, se você tirar fulano daquele cargo, o cargo é seu, né? Ou se você fizer fulano ser desmoralizado, você vai ter o ganho que aquele fulano teria se ele não fosse desmoralizado, né? E aí, só que as pessoas são as iludidas dos processos, porque no frigir dos ovos, aqueles que prometem isso jamais pagarão, né? Então, qual é a recompensa do mal? É cair no buraco que a pessoa mesma abriu, né? Então, a única recompensa é essa. Ela abriu um buraco moral, um buraco pelo mal, e ela vai cair. Ela cai. Não tem como, porque o mal não gratifica. Temos que entender isso. O mal não gratifica, tá? Dar boas coisas a alguém por uma ação, isso é um bem. O mal, não. Porque o mal, ele é tão ardiloso que tudo aquilo que faz, que possa servir no momento presente ou no momento futuro, para que ele seja julgado, ele extermina. Ele extermina, ele não tem interesse de se colocar em uma situação vulnerável, né? Porque ninguém, e é bom que entendamos isso, que quando falamos de mal, a gente tem que entender que o mal são dotações de extrema inteligência, tá? Então, assim, por isso o ardil, a artimanha, né? Os processos, a capacidade de persuasão, a capacidade de envolver os outros, porque existe a inteligência, né? O mal não é ignorante, o mal não é burro, o mal é inteligente, né? Mas é mal, tá? Então, ele também, lá à frente, a vida trata de puxar esses processos, né? Então, a gente sabe que todos os representantes do mal nas encarnações na Terra tiveram, momentaneamente, uma relação do que queriam, o poder, o domínio, a loucura, e imediatamente o declínio, a treva, desencarnes violentos, processos complicadíssimos e desaparecimento total da face da Terra. E são espíritos que ficam na erraticidade no mundo espiritual, arrastando como grilhões esse mal, às vezes, por séculos, 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 né? Então, o mal não tem gratificação. Então, assim, quando a gente, às vezes, vê situações que as pessoas ficam desesperadas e chegam até nós, meu Deus, aconteceu isso, puxaram o meu tapete, fizeram tal coisa e tal, é a coisa que a gente fala, calma, porque isso aí não vai durar, porque o mal não gratifica, né? Então, a pessoa que fez isso receberá, ipsis literis, né, o resultado do mal praticado. Então, o grande consolo que a humanidade tem quando o mal se espavoneia é saber que ele mesmo come as suas próprias pernas e ele cai no próprio buraco que cavou. Porque, além de tudo, ele é dotado de uma extrema vaidade, ele é tão vaidoso, ele é tão soberbo, ele é tão vaidoso, que ele não sabe nem a hora de parar. Porque o parar é um verbo que não existe. Se eu cheguei no terceiro andar, eu posso chegar no quarto, eu posso chegar no quinto, eu posso chegar no sexto, sem medir se tem fôlego, se tem condição, se não vai rolar a escada abaixo e voltar para o buraco lá do subsolo, de onde veio, né? Então, porque a soberba é muito grande, né? Porque o mal, ele está
estruturado dentro dos nossos vícios morais, né? Então, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da soberba, né? Da arrogância, da maledicência, da mentira. É ali que ele está. É isso que ele é, né? Então, pode ser que hoje o mal não se apresente colocando uma arma na nossa cabeça, né? Em alguns aspectos, mas ele se apresenta na vida social, na vida da humanidade, através da maior arma que o ser humano tem, que é a língua. Então, muitas vezes, ele se apresenta dessa forma, criando as situações que vão desequilibrar, que vão ofender, que vão desequilibrar, que vão desestruturar a mente, a psique das outras pessoas, né? Então, ele joga hoje exatamente naquilo que as pessoas mais preservam, que são os seus valores morais, as suas condições, o seu equilíbrio psíquico, a sua inteligência, a sua capacidade de discernir, a sua capacidade de produzir, a sua capacidade de ser. Então, o mal hoje, ele vai em cima exatamente das questões dos valores humanos hoje, né? Então, como o homem já está atingindo esse valor moral de saber o que lhe é lícito ou não, é ali que ele vai trabalhar, né? Em cima desse homem que preserva esses valores que estão também neles recém-conquistados, né? Que ainda é recente na sua conquista e que, por quanto, muitas vezes até é difícil o lidar com ele, né? E aí é ali que ele vai. Então, é uma pessoa de bem, por exemplo, que exerce perfeitamente bem o seu trabalho, que é uma pessoa competente pela sua inteligência, que é uma pessoa que não tem uma estrutura, que não se corrompe, que não se corrompeu, e essa pessoa passa a incomodar o ambiente profissional em que ela habita. Então, aquele ambiente profissional faz o quê? Aqueles que têm condição de aliciar outros, vai fazer isso, vai falar, então você vai lá, fala mal dele ali, chama, põe uma notícia no jornal do fulano, vai lá e faz não sei o que com o ciclano, começa a trabalhar para derrubar a estrutura, achando que derrubando, é aquele que executa, quer o quê? Quer o que o outro é. Ele quer ser o outro, né? O que manda quer eliminar, e o que faz quer substituir. Ele quer ser aquele ali. Só que ele nunca vai conseguir isso. Porque a partir do momento em que ele executa o que o mando deseja, o mando põe ele para fora, né? Elimina, né? Então, porque não há pagamento, não há recompensa no mal, né? Então, ele não nos recompensa. É isso que as pessoas precisam entender. Isso ocorre nos ambientes profissionais, ocorre dentro das famílias, ocorre inclusive dentro das casas espíritas, ocorre dentro das igrejas, ocorre onde existem seres humanos, né? Onde o ser humano habita, é ali que ele se estabelece. E nós, então, que já chegamos no século XXI, que temos uma doutrina espírita que nos ensina, que temos a doutrina cristã de Jesus a nos dar todos os princípios morais, precisamos entender isso e sermos atentos a isso para não nos colocarmos em momento algum na condição de sermos agentes artífices do mal no mundo em que vivemos, né? É preciso ter muito claro na nossa cabeça que nós escolhemos Deus. E porquanto as nossas decisões, as nossas atitudes, todo o nosso proceder é coerente com a escolha que fizemos. Se temos que fazer uma decisão entre algo que nos beneficia ou algo que beneficia ao próximo, vamos decidir o que beneficia o próximo. Se temos que tomar uma decisão que, mesmo para tentar um resultado daquilo que queremos, vamos precisar macular alguém,
não faremos, né? Então, isso são atitudes do que se espera do homem do século XXI. Mas esse mal que nós falamos ainda está muito por aí, né? Ainda está muito por aí. Quantos casos atendemos de pessoas lá no santuário com questões de trabalhos complicadíssimas, com situações complicadíssimas, porque foram vítimas, né, do mal do outro que senta na mesa do lado, né, que estabeleceu processos. E aí, em pleno século XXI, as pessoas acham que para elas aparecerem, elas precisam destruir o outro. Aí eu lembro sempre daquela frase de Emmanuel, que é uma beleza de frase, que diz tudo isso para a gente, né? Que fala que, que nós não precisamos apagar a luz do vizinho para iluminar a nossa casa, né? Que ele diz assim, uma vela acende outra vela sem esmorecer-se. Então, nós podemos ser luz associado à luz do nosso companheiro, à luz daquele que está ao nosso lado. Tentem imaginar as estruturas profissionais, órgãos, estabelecimentos dentro da política, dentro dos órgãos públicos, dentro das empresas privadas, se as pessoas entendessem que as luzes se associam, e uma vez associadas, você tem o bem maior, você tem o bem de todos. O que as pessoas ficam fazendo nesses lugares é soprando a vela para apagar a luz de cada um, porque está incomodando, porque senão ninguém vai ver a luz dele. Só que ele não tem luz nenhuma, ele esquece que quando apagar a luz do outro, ele também vai ficar na escuridão. E ele, principalmente, vai ficar na escuridão, porque ele nem luz tem. E ele precisa da luz do outro para viver, né? Mas isso incomoda o orgulho, a vaidade, a soberba. Ele sai apagando, ele não quer nem saber se vai ficar um breu, enquanto que o outro não seja visto, né? Então, a gente precisa nos proteger disso, porque a quantidade de pessoas nessas condições é enorme, infelizmente ainda é enorme, no mundo em que vivemos, precisamos nos proteger, precisamos ensinar as pessoas a se protegerem e precisamos, fundamentalmente, todos nós juntos, nos cuidarmos, nos observarmos, estarmos atentos aos nossos desejos, às nossas decisões, às nossas opções, para não sermos aquele que apaga a vela, mas sim um fósforozinho que vai lá, ó, acendendo as velas todas por aí, para que todos nós possamos, nesse futuro da Terra, no futuro da vida, vivermos na luz. Então, lembre-se, o mal não gratifica. Se você foi vítima do mal, ou está sendo vítima do mal, lembre-se, aquele que o pratica com você cairá muito antes do que ele imagina. E você não cairá, mas ele cairá. Viu? Porque o mal não gratifica. E vamos, então, nos colocar, como disse Jesus, pequenas velas nesse caminho, acendendo a luz da vida, para que todos nós possamos brilhar no bem, na alegria e no amor, na terra que floresce do mundo regenerado. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine hoje e sempre. Que pena, nosso tempo acabou. E eu ainda espero que vocês me digam se há condição de nós aumentarmos para 50 minutos, ok? Então, que Jesus nos abençoe e nos ampare. Vamos, então, à nossa prece final, né? Pedindo a Deus que esteja sempre conosco. E Ele está, se nós permitirmos. Que a nossa casa física e a casa espiritual esteja aberta, as portas e janelas, todas as portas, janelas, portões, o que for, para Jesus entrar, para que Ele traga junto com Ele Deus, Pai de todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E Pai, saiba que apesar de todos os meus defeitos, de todas as minhas vicissitudes, eu te escolho, eu quero você. Deus, eu estou com você, hoje e sempre. Beijos, meus amores. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine sempre. Até quarta-feira que vem. Beijos na alma.